Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz. Eu sou o pastor Wellington Sales e é um grande prazer, uma grande alegria poder estar aqui novamente com vocês, especialmente no início deste novo ano, o ano de 2024. E eu quero aproveitar para desejar a todos um feliz ano novo e que esse seja um ano de grandes oportunidades aproveitadas para a glória de Deus e para o crescimento da sua obra, e que você seja um instrumento utilizado pelo Senhor, especialmente na escola bíblica dominical. Esta que é, sem dúvida nenhuma, uma provisão da graça de Deus para a igreja neste tempo, a fim de que ela seja educada, edificada e também cumpra a sua nobre missão de evangelizar e educar simultaneamente. Como eu já disse, iniciamos um novo ano e para esse novo ano, naturalmente, um novo e muito precioso trimestre que se ocupará dos estudos que se relacionam de maneira específica à igreja. E cabe considerar que no trimestre passado, muito embora o assunto específico tenha sido missões, mas, é claro, missões se relaciona a uma das obras da igreja. Quando se estuda sobre a igreja, também se estuda de maneira específica sobre os propósitos, as obras da igreja. Entre tais propósitos, entre tais obras, está de maneira relevante a obra da proclamação, a obra da pregação, da evangelização, que constitui-se, portanto, uma obra missionária. Isso significa dizer que nós vamos dar início a esse trimestre ainda, eu diria, apegados a temas que dizem respeito a assuntos relativos à Igreja de Cristo. Mas de maneira mais específica, neste trimestre, nós nos ocuparemos da nobre missão de estudar a respeito das informações bíblicas sobre a Igreja. E esta, sem dúvida nenhuma, é uma das doutrinas bíblicas que se unem, se junta a tantas outras doutrinas bíblicas que são expostas nas Escrituras e posteriormente sistematizadas para que sejam, ao longo do tempo, preservadas, compartilhadas e cumpram o propósito de educar pessoas a respeito de temas específicos das Sagradas Escrituras. E ao lado disso, é importante lembrar a respeito da importância significativa do estudo da doutrina bíblica a respeito da igreja, a qual nós chamamos, assim, de maneira técnica, de eclesiologia. O estudo da eclesiologia, o estudo da doutrina da igreja é importante. Primeiro, do ponto de vista prático. Segundo, é importante do ponto de vista social. Terceiro, é importante do ponto de vista essencial. E em quarto e último lugar, é importante do ponto de vista comunitário. A importância prática do estudo da doutrina bíblica da igreja manifesta-se no fato de que é inadmissível, inaceitável no mínimo, para qualquer pessoa que deseja inserir-se, fazer parte da realização da obra de Deus, não ter nenhum tipo de conhecimento acerca da natureza espiritual da igreja, da natureza concreta da igreja, a igreja universal, o corpo de Cristo, a igreja local, que não tenha informações a respeito do governo da igreja, dos propósitos da igreja, dos símbolos, das metáforas do Novo Testamento, que tem muito a ensinar a respeito de princípios
que são válidos para a existência e o comportamento da igreja, enfim, de maneira prática, qualquer pessoa que deseja fazer a obra de Deus, logicamente, na igreja, naturalmente, precisa ter informações sobre este campo de trabalho que é a igreja de Jesus Cristo. Então, do ponto de vista prático, é importante ter informações a respeito do que diz a Bíblia sobre a igreja. A importância social se manifesta no fato de que o conceito da igreja, verdades que se relacionam à igreja, concepções histórico-teológicas sobre a igreja, naturalmente passam por ataques, por reconsiderações, por desconstruções, reconstruções, como qualquer outro pressuposto teórico a que o ser humano tem contato, também a doutrina, os conceitos, as verdades que dizem respeito à igreja também passam por certo tipo, ao longo do tempo, de contextualização, mudança, adaptação, e isso manifesta a importância social do estudo a respeito do conceito bíblico da igreja, até para que aquele que é estudante da doutrina, aquele que é parte da igreja, tenha, na medida do possível, um conhecimento correto, um conhecimento bíblico, um conhecimento firme a respeito do que é a igreja, suas obras, ordenanças, propósitos, para que, muito embora o contexto em que ele viva apresente alguns, eu diria, ataques a essas verdades, ele não se mova, mas tenha uma consciência clara e madura desta doutrina bíblica. A importância essencial se manifesta no fato de que é obrigação de cada cristão que é parte da igreja ter o conhecimento da sua natureza, da essência da igreja. Nesse sentido, Cláudio Honor de Andrade diz mais ou menos assim: disciplina que, tendo por base a Bíblia Sagrada, visa o estudo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em sua essência. Em meio a esta variedade denominacional e também a esta aproximação, e eu diria, em certa medida, alguma bagunça entre o conceito de igreja-comunidade, igreja-templo, igreja-denominação, igreja-corpo de Cristo. É bom que o estudante da doutrina bíblica da igreja se aproxime da verdade bíblica que está acima destes conceitos, dessas acepções, desses entendimentos a respeito da igreja e consiga captar, considerar, apreender o conceito essencial, o conceito da natureza da igreja pelo caminho, eu diria assim, bíblico. E a importância comunitária é vista, é percebida em que a doutrina bíblica da igreja, por assim dizer, conduz para outro lugar esta visão que nós temos a respeito de nós mesmos. Explico melhor. Enquanto, por exemplo, quando se estuda a respeito da doutrina bíblica da salvação, soteriologia, nós somos convidados muito a ter uma visão do que acontece em nós, e isto protagonizado, logicamente, pelo Espírito Santo. Nós temos um olhar voltado para dentro. Por exemplo, também, quando nós estudamos a doutrina bíblica da antropologia, o que a Bíblia tem a dizer sobre o homem, sua constituição, sua natureza, o pecado, os prejuízos do pecado na constituição humana, seu futuro eterno, o homem também, o estudante desta doutrina, é meio que conduzido a voltar-se para si mesmo, olhar para dentro, este olhar individual, este olhar, eu diria, inclusive,
solitário, mas a doutrina bíblica da igreja reconduz o nosso olhar para o outro, para esse ambiente da família, para esse ambiente da comunhão, que inclusive será reforçado, como nós veremos em outras lições, com alguns símbolos, algumas imagens do Novo Testamento, especialmente das epístolas, que são aplicadas à igreja. Na maioria delas, nós somos conduzidos ao entendimento de que a igreja é esse ambiente coletivo, constituído por várias pessoas, é um ajuntamento de pessoas. E aí, para finalizar esta consideração a respeito da importância comunitária do estudo da doutrina bíblica da igreja, faço menção do que registra um dos grandes teólogos a que nós temos acesso, Millard Erickson, na sua teologia sistemática, que naturalmente leva o seu nome. Essa dimensão coletiva da vida cristã chamamos de igreja. Então, para início de diálogo, reflexão, eu, modéstia à parte, contribuo com o seu entendimento nessa abertura de estudos a respeito da igreja, apresentando estas 4 importâncias do estudo da doutrina. A importância prática, qualquer um que deseja fazer a obra de Deus, trabalhar na igreja, precisa ter um conhecimento do que é igreja. Importância social, o estudante das Sagradas Escrituras, o estudante da teologia, o membro da igreja precisa ter um conceito, eu diria, bíblico, atemporal, acima dessa diversidade de conceitos, dessas mudanças de conceitos pelo qual passa, inclusive, conceitos relacionados à igreja. É necessário, do ponto de vista da importância essencial, o estudante, o crente, ter conhecimento da natureza da igreja, e é importante também que, à medida que se estude sobre a igreja, se sinta parte dessa comunidade, o nosso olhar seja conduzido para esse ambiente familiar. Então, tendo dito isso, vamos à nossa introdução, e nela nós somos lembrados que a leitura do Novo Testamento contribui de maneira decisiva para os estudos a respeito da igreja. Contribui com o quê? Contribui com a concepção da natureza da igreja, lendo o Novo Testamento, muito especialmente as epístolas, que nós somos apresentados a verdades relacionadas à natureza, à essência da igreja, e é também lendo especialmente as epístolas que nós somos lembrados, que nós somos apresentados ao entendimento da importância, da relevância da igreja. Inclusive, alguns símbolos, algumas figuras, algumas imagens utilizadas nas epístolas, especialmente por Paulo, para fazer menção da igreja, apontam este aspecto de relevância, de importância que a igreja tem. Tanto é lendo o Novo Testamento, nós somos apresentados a natureza e a importância da igreja. Vamos ao nosso primeiro ponto, ponto 1, o povo de Deus na Bíblia e na história. Nesse primeiro ponto, nós vamos ter contato com palavras na língua original do Antigo Testamento, na língua original do Novo Testamento, que eram utilizadas para referir-se lá e aqui à igreja. É claro, cada um desses termos, cada uma dessas palavras, tanto no hebraico como no Novo Testamento, elas possuem suas particularidades, e que é aqui que nós vamos ter a oportunidade de considerar. E eu quero fazer menção do que o nosso comentarista, nobilíssimo, grande historiador, especialmente do movimento pentecostal, José Gonçalves, diz. O termo hebraico, carral, ou carral, é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Sobre o termo carral, que é o termo hebraico para
igreja no Antigo Testamento, nós precisamos considerar que ele se refere ao ato, preste atenção para isso, de reunir-se e não ao caráter de quem se reúne ou da reunião. Kahal não define o caráter de quem faz parte do ajuntamento, da congregação, da assembleia e muito menos tipifica, define a natureza dessa assembleia, dessa congregação, desse ajuntamento. O que isso significa dizer? Que kahal, esse termo hebraico, essa palavra hebraica, ela refere-se apenas ao ato de reunir-se, ao ajuntamento, à congregação, à assembleia, para todos os efeitos, a reunião. Isso significa dizer, portanto, que o termo aplica-se, aparece, é desprovido dessa característica espiritual, sagrada, que o termo no Novo Testamento, na maioria das vezes, terá. E aí eu quero fazer menção do que expõe Miller de Erickson. O equivalente mais próximo no Antigo Testamento, kahal, não é tanto uma especificação dos membros de uma assembleia, não tem a ver com o caráter, quem são, ou coisa do tipo, mas uma designação do ato de se reunirem. Então, o que é que nós precisamos de maneira clara considerar, deixar assim em foco, como dizem, em tela? É que no Antigo Testamento o termo equivalente à igreja é kahal. Kahal não está relacionado à definição das pessoas, não está relacionado à definição da reunião. O que significa kahal? Kahal é utilizado para designar reunião, ajuntamento. Pode ser espiritual ou não, pode ser para o culto ou para um debate, pode ser para o culto ou para uma festa secular, pagã, ou de qualquer ordem. Assim dito, assim compreendido, nós temos a ocorrência, do termo kahal como congregação do povo, Juízes 20, versículo 2, multidão, 1 Samuel capítulo 17, versículo 4 e 7, congregação, 1 Reis 8, 22, congregação, ajuntamento, reunião de Israel, 1 Crônicas 13, 2, grande ajuntamento, Neemias 5, 7. Troque a palavra congregação do povo por reunião do povo, multidão por reunião, congregação por reunião, congregação de Israel por reunião de Israel e grande ajuntamento por grande reunião. São as ocorrências, claro, traduzidas, aqui para o português, mas são as ocorrências do termo kahal. Portanto, kahal, o termo equivalente à eclésia no Novo Testamento, não tem o propósito de definir o propósito da reunião e nem a identidade, o caráter de quem faz parte da reunião. Agora nós vamos ao Novo Testamento. Virando a chave, nós temos, diferente do termo kahal, o termo eclésia. Eclésia é do grego, a língua original do Novo Testamento. Quando o escritor do Novo Testamento foi pesquisar uma palavra que pudesse traduzir kahal, ele teve na disposição, teve à mão, na língua dele, a grega, a palavra eclésia. E a palavra eclésia, ela não é uma palavra, como eu estou acabando de dizer, propriedade do universo cristão. Não é uma palavra inventada pelos cristãos, que tem uma conotação exclusivamente cristã. Hoje, naturalmente, tem. Mas nos tempos em que ela foi registrada, em que o tradutor do hebraico para o grego, da Septuaginta, o fez, ele tinha essa palavra eclésia já em uso
e, portanto, nós precisamos, todas as vezes que estudamos a palavra igreja no Novo Testamento, no original eclésia do grego, fazer menção do seu uso já existente, o que nós chamamos de uso secular. E aí eu faço menção do que diz Esdras Costa Bento. Perceba, o uso secular refere-se inicialmente à Assembleia Ateniense, a reunião ateniense, que era convocada para comparecer à Ágora, o centro populoso da vida na cidade-estado. Na Ágora, os gregos tratavam os assuntos da polis, da cidade. Então, o que significava eclésia no uso secular? Eclésia no uso secular era o chamamento para a reunião na Ágora, para o debate de assuntos filosóficos, políticos, sociais, relativos às cidades e estados, relativos à polis. Há quem diga que eclésia era, sem dúvida nenhuma, algo relativo ao ato de que eram chamados das suas casas os melhores atenienses, os mais inteligentes, os mais preparados, os mais gabaritados para, reunindo-se na Ágora, nesse centro de debate ateniense, decidirem questões relacionadas à cidade, à polis, à cidade-estado. Então, reafirmo, para que você não pense que a palavra eclésia é uma palavra de propriedade exclusiva do cristianismo. Eclésia era uma palavra em uso de maneira secular e significa o chamamento para a reunião na Ágora, para o debate a respeito de assuntos relacionados à poli. Mas nós, lendo o Novo Testamento, começando especialmente pelas primeiras referências nos evangelhos, em Atos, e de maneira muito numerosa nas epístolas, e há quem diga que a doutrina bíblica da igreja é uma doutrina especialmente paulina, exatamente por essa numerosidade da apresentação do termo nas epístolas, especialmente paulinas, nós precisamos lembrar que o termo eclésia na Bíblia, na maioria das vezes e não em todas as vezes, refere-se à igreja cristã. Preste atenção. Sobre eclésia, nós precisamos lembrar que o termo eclésia no Novo Testamento se refere ao organismo, ou seja, essa igreja que não é uma instituição, mas algo vivo, orgânico, e não a um ato diferente de Carral. Nós precisamos lembrar que Carral não diz respeito ao caráter de quem compõe a reunião. Eclésia, sim, diz respeito ao caráter de quem faz parte do ajuntamento. Quem é que faz parte do ajuntamento? Os que foram comprados com sangue de Cristo. Talvez essa, senhoras e senhores, seja a grande diferença do termo hebraico para o termo grego, porque o termo grego para igreja, eclésia, diferente do termo hebraico, ele sim diz respeito à identidade, à identificação, ao caráter de quem participa do ajuntamento. E no universo cristão, eclésia significa reunião daqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos lembrar também que Carral não se aplica a uma reunião com propósitos específicos. Eclésia, sim, aplica-se ao ajuntamento, à reunião, à congregação com um propósito: adorar a Deus. Carral poderia ser uma reunião para adorar a Deus, adorar os deuses, conversar sobre as escrituras, conversar sobre ciência, astrologia, uma reunião Carral. Mas no Novo Testamento, eclésia significa reunião, ajuntamento, congregação, mas com um propósito específico: adorar a Deus. E aí eu faço menção novamente do que registra neste ponto
o pastor José Gonçalves. O seu sentido do Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntam para adorar a Deus. E este é o uso que Jesus dá ao termo e também Paulo nas epístolas. Depois de considerarmos o termo carral no Antigo Testamento, ajuntamento, reunião, eclésia, igreja no Novo Testamento, reunião de pessoas compradas com propósito para adorar a Deus, nós vamos perceber, em terceiro lugar, o conceito de igreja na história. E a gente poderia dizer na história do cristianismo. Nós caminhamos um pouco na história do antigo, um pouco na história do novo, e nós precisamos agora conceber a ideia da concepção do entendimento de igreja na história. Aí nós temos a tradição católica, nós temos a tradição protestante e nós temos as concepções denominacionais histórica e pentecostal do que é a igreja. A tradição católica, nós já percebemos que dá ênfase à personificação institucional da igreja no Papa, e tem a narrativa de que Pedro foi esse primeiro pai, esse padre, e naturalmente a igreja é personificada em sua autoridade eclesial nos sucessores de Pedro, que não se fundamenta nas escrituras. A tradição protestante, é claro, depois do século XVI, por ocasião da reforma protestante, renova, vai atrás, escava, traz novamente. Esse era o propósito da reforma. O conceito bíblico do que é igreja. E, naturalmente, como fruto da reforma protestante, nós temos pelo menos duas grandes concepções, dois grandes entendimentos do que é igreja. O entendimento denominacional histórico e o entendimento denominacional pentecostal. O entendimento denominacional histórico, ele dá ênfase à característica institucional. A igreja é essa instituição feita por pessoas que creem em Jesus e que professaram publicamente a sua fé por ocasião do batismo, tornaram-se membros por ocasião do batismo. Mas, segundo lugar, a ênfase pentecostal é espiritual, exatamente nessa característica da igreja como corpo de Cristo, composta por pessoas de todas as tribos, línguas e nações que foram compradas e lavadas pelo sangue de Jesus. Perceba que nós temos, assim, de maneira geral, algumas nuances, algumas, inclusive, divergências históricas a respeito do que vem ser a igreja. É claro, nós dividimos aqui, sendo orientados por essa divisão didática do pastor José Gonçalves, na tradição católica, tradição protestante e as concepções, eu diria, clássicas, denominacionais históricas e pentecostal. Tendo dito isso, fechando o primeiro ponto, vamos ao segundo ponto, a igreja como criação divina. Nós fechamos essa conta do conceito, da palavra no Antigo, da palavra no Novo, que é muito importante, e agora nós voltamos os nossos olhos assim para esse universo divino e espiritual que diz respeito à igreja. E aí nós já começamos o segundo ponto com essa definição, a igreja como criação divina, e o primeiro subponto do segundo ponto é a igreja como ideal de Deus. E a igreja como ideal de Deus, ela é vista com alguns aspectos. Primeiro, a eternidade do projeto. Desde a eternidade a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Segundo aspecto, o aspecto da autoria do projeto. Em sua essência, ela é um projeto divino
E, em terceiro lugar, o terceiro aspecto, que é a revelação do projeto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Então, a igreja como ideal divino existe desde a eternidade, porque estava no coração de Deus. A igreja como um projeto de autoria divina, não existem autores, mas um autor, Deus. E a igreja como projeto, ela manifesta-se concretamente, ela foi revelada na plenitude dos tempos, no tempo correto, segundo o tempo determinado no plano eterno de Deus. Portanto, a eternidade do projeto, a autoria do projeto e revelação do projeto dentro desse aspecto da igreja como um ideal de Deus. O segundo subponto desse segundo ponto é a igreja como uma realidade concreta. Nós vimos aqui no primeiro subponto a igreja como ideal, ou seja, assim, algo ainda sem uma forma, algo ainda sem concretude, materialidade. Agora, no segundo subponto, nós vamos perceber esse novo momento, por assim dizer, desse projeto, que é a sua realidade concreta. E aí eu abro fazendo menção do seguinte: a maioria dos teólogos defendem que foi no Pentecostes que a igreja tornou-se uma realidade concreta. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro. E aí eu junto a essa parte do texto apontada pelo pastor José Gonçalves, o que Paul Enns, no manual de teologia Moody, contribui para o entendimento melhor da doutrina bíblica da igreja. Eclésia, o termo, aparece 114 vezes no Novo Testamento, 3 vezes nos evangelhos e 111 vezes nas epístolas. O que isso tem a ver com Pentecoste e a realidade concreta da igreja? Isso tem a ver com o fato de que, após o Pentecoste, em Atos e especialmente nas epístolas, a igreja passa a ser apresentada como realidade concreta. Antes do Pentecostes, a igreja é apresentada como um acontecimento futuro. Mateus 16, 18. Também aparece em um segundo momento no Evangelho de Jesus segundo Mateus, mas como eclésia no termo secular, um ajuntamento, uma reunião. Mas eclésia concreta, com características reais, eu diria assim, ela vai ser concebida logo após o relato de Atos 2. Significa dizer que essa materialidade, que essa concretude da existência da igreja tem um momento decisivo. Qual é o momento decisivo? O dia do Pentecostes. E no terceiro subponto, acaba por contribuir conosco com uma conclusão a respeito destas considerações. A igreja no Pentecostes. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta. Agora, fechamos esse segundo ponto, igreja como ideal, a igreja como realidade concreta e o Pentecostes como essa oportunidade para o estabelecimento da concretude, da materialidade, dessa existência, eu diria assim, visível da igreja. Nós vamos para o terceiro ponto, com o intuito de observar o aspecto do caráter de quem faz parte da igreja. Passamos pelo conceito, passamos pela criação divina da igreja, agora nós vamos ver de maneira, claro, panorâmica, não exaustiva, o caráter, a qualidade do caráter de quem faz parte da igreja. A igreja como comunidade dos salvos. Aqui nós vamos ter a oportunidade de perceber a ênfase na identidade dos que são parte da igreja,
e essa relação do estudo da doutrina da igreja com o estudo da doutrina da salvação. O estudo da doutrina da igreja, o estudo da eclesiologia, se relaciona com várias outras doutrinas, mas especialmente com a doutrina da salvação, que tem como protagonista o Espírito e suas obras na aplicabilidade das bênçãos da redenção que Cristo conquistou na cruz do Calvário e por fé distribui para aqueles que creem na suficiência do seu sacrifício. Porque nós vamos perceber que quem faz parte da igreja são pessoas que receberam estas ações, eu diria, redentoras do Espírito Santo. Primeiro ponto, regenerados pelo sangue de Cristo. E aqui nós chamamos a atenção, como eu já disse, para o protagonismo do Espírito. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso, a inserção de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Arrependimento e batismo. Você vai ter o conceito daqui a pouco de que batismo nós estamos falando. São obras do Espírito Santo por ocasião da salvação. Arrependimento, como nós sabemos, é metanoia, é mudar de direção, é fazer a conversão. Essa é uma obra do Espírito de Deus. E o batismo do Espírito, que é a inclusão, a imersão desse arrependido dentro do corpo, no corpo de Cristo, que é a igreja, também é uma obra do Espírito Santo. Então a igreja é formada por gente que foi alvo da ação do Espírito Santo, portanto, pessoas que se arrependeram e pessoas que foram batizadas pelo Espírito em Cristo, ou seja, incluídas no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Portanto, fazer parte da igreja não é uma atitude política, não é uma atitude convencional, ou seja, uma atitude de conveniência. Não, é uma obra naturalmente do Espírito Santo. Em segundo lugar, selados pelo Espírito. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela. Então, qual é esse selo do Espírito aqui? Qual é essa confirmação, essa garantia, essa segurança do Espírito quando nós estudamos a respeito da igreja, essa comunidade de salvos? É que se refere ao momento em que o novo converso, o novo convertido, o recentemente arrependido, regenerado, é incluído no corpo de Cristo. Batismo é imersão. Batismo é entrar dentro, é estar totalmente imerso. É esse batismo, essa imersão total no corpo de Cristo, esse fazer parte, esse estar em comunicação com a essência, com a natureza daquilo que eu vou fazer parte. É o batismo no corpo de Cristo, o batismo do Espírito, essa inclusão do Espírito Santo realizada em favor do novo convertido para o corpo de Cristo. Batizados no corpo de Cristo, ou seja, passamos a estar imersos no corpo, parte do corpo, parte da igreja. E em terceiro e último lugar, é uma reafirmação do que nós já estamos acabando de comentar. O batismo de Cristo e o batismo do Espírito. O batismo de Cristo, ou seja, o batismo no Espírito, com o Espírito Santo, que é o relato de Pentecostes, é o batismo para capacitação, estudado também dentro desta doutrina da eclésia da igreja, eclesiologia. E o batismo do Espírito é esse batismo
é essa inclusão, é essa imersão, é esse fazer parte do corpo da Igreja de Cristo, que é uma obra exclusivamente espiritual, no sentido de ser uma obra realizada exclusivamente pelo Espírito Santo. Então, senhoras e senhores, queridos, queridas, começamos 2024, começamos esse primeiro trimestre, começamos este, eu diria, momento de estudos a respeito da Igreja de Cristo, fazendo estas considerações que dizem respeito à origem da Igreja. Do fundo do meu coração, com muita fé, eu desejo que Deus abençoe você, sua casa, sua turma da Escola Bíblica Dominical, seu entendimento, que nesse ano de 2024 tu sejas uma bênção de Deus para a tua casa, para todos quantos estiverem em contato contigo, especialmente para a sua congregação, para a glória do Deus vivo. Deus te abençoe em nome de Jesus.